Muito boa tarde para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, obrigado pelo carinho e pela companhia. Essa é mais uma edição do Podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com qualidade, credibilidade e muito conteúdo, trazendo para vocês grandes empresas, profissionais especialistas dos mais variados segmentos. Hoje vamos conhecer mais sobre a área industrial e uma grande empresa, eu diria, 30 anos de experiência dentro do mercado brasileiro, falando de máquinas, ferramentas, usinagem, tudo isso com tecnologia de ponta. Para falar desse assunto tem que trazer quem entende desse assunto. Por isso que o nosso convidado de hoje é o seu COO, Ricardo Lerner, está com a gente e vai compartilhar com vocês um pouco da história da empresa, da experiência, da expertise dele dentro desse mercado. Vocês são os nossos convidados principais, podem interagir com a gente participando através do nosso chat, trazendo sua pergunta, sua dúvida e a gente leva para o nosso convidado. A grande empresa que a gente vai trazer, que vocês vão conhecer de pertinho também, é a Benner Máquinas, aqui em Vinhedo, mas não se limita somente na área de Vinhedo, São Paulo, mas Brasil. Tudo isso vocês acompanham a partir de agora ao vivo. Obrigado pela companhia. E o meu super boa tarde para o Ricardo, que já está com a gente. Boa tarde. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Obrigado por nos receber, não só você, toda a sua equipe aqui, eu que com agradeço. todo esse carinho. Eu que agradeço. É difícil divulgar o nosso segmento, então sempre que tem alguma oportunidade a gente fica muito feliz. Obrigado por estar conosco e disponibilizar um pouco desse seu tempo. Mas antes da gente trazer já um pouquinho da história da Benner Máquinas, eu queria entender como o Ricardo Lerner vem para essa área, para esse mundo industrial, o que te trouxe para cá, já conhecia, não conhecia, como é que foi essa sua caminhada? Putz, a minha história e a história da Benner é uma história que anda meio junto, né? Então eu posso contar tudo, mas como a coisa aconteceu, então... vamos lá, o meu pai, né, que é o nosso fundador, que é o Sr. Bernard Lerner, aliás, nós estamos aqui no Tech Center Bernard Lerner, né, leva o nome dele, ele faleceu ano passado e não existia ainda esse espaço, né, então a gente criou esse espaço e colocou o nome dele em homenagem. Então meu pai, ele começou no mundo de máquinas, né, no mundo da indústria no Brasil. Meu pai é um imigrante francês, veio para cá durante a Segunda Guerra e ele começou no mundo das máquinas nos anos 80, né, há muitos anos. E ele começou fazendo ele tinha uma empresa, ele fez uma joint venture com uma empresa espanhola chamada Lagum, e ele criou uma empresa aqui que é muito conhecida no mercado, que era a Infresa, e faziam máquinas convencionais. É um tipo de máquina muito específico, a fresadora ferramenteira, que é uma máquina convencional, que naquela época hoje ainda a gente ainda vende esse tipo de máquina, mas naquela época se vendia muito. E, bom, ele começou isso lá nos anos 80, criou uma empresa, teve problema com o sócio, saiu da empresa, criou outra empresa. Plano Collor veio, deixou ele com 50 pau na conta, né? Quem lembra, né? Verdade. Quem sabe o que aconteceu. E não vai esquecer nunca mais. E deixou com ele. E aí ele quebrou essa segunda empresa, aí ele ficou. E ele fabricava as máquinas aqui, e aí ficou muito tempo aí, né, tentando se recolocar no mercado. E aí, em 1995, apareceu a oportunidade dele, junto com o meu irmão, de ir para Taiwan, né, e trazer as mesmas máquinas que ele fabricava aqui. Ele e meu irmão trouxeram essas máquinas de Taiwan, né, que são as máquinas que a gente vende essas máquinas até hoje, já são 30 anos que a gente vende as fresadoras ferramenteiras Wecker, né, que é a nossa marca. E nessa época, quando ele começou a trazer essas máquinas em 95, eu ainda estava estudando, estava vendo o que eu queria fazer da minha vida, mas eu não estava ainda nesse segmento. E aí nessa época, em 97, eu fui embora do Brasil, eu fui para a França, fui estudar culinária. Então a minha formação, eu sou cozinheiro. Olha isso! Não tem nada a ver com isso aqui, né? A minha formação técnica é culinária. E eu fiquei 3 anos morando lá na França, a empresa aqui começou em 95, não exatamente a Benner, era um outro nome, né? Aí depois em 97 virou Benner, eu voltei para cá em 2001, fui em 97, voltei em 2001, então a empresa estava começando ainda, né? Ainda era uma empresa jovem. Sim. Eu tentei, bati cabeça aí cozinhando, me dei mal aqui, me dei mal ali, eu falei, putz, eu já estava chegando perto dos 30, eu falei, não, deixa eu cozinhar, eu posso cozinhar a qualquer momento da minha vida, né? Eu não vou perder nunca.
mas vou cuidar de algum negócio que seja um negócio seja um negócio mais próspero. E em 2001, final de 2001, eu entrei aqui, comecei com eles aqui na Benner, né? A empresa tinha 2 ou 3 máquinas no portfólio, né? 2 ou 3 modelos de máquina no portfólio. Hoje nós temos mais de 300 modelos de máquinas no nosso portfólio, né? É muita máquina. E eu comecei atendendo o telefone da assistência técnica, né? Não sabia nada. E como é que era? O cara ligava, a máquina quebrou, tô louco, tô aqui, tenho que fazer. Eu falava, tá, o que está acontecendo? Ele me explicava e falava assim, ó, peraí, eu não sabia. Desligava o telefone, anotava o telefone, desligava, ia lá com os técnicos e falava, ó, tá acontecendo isso. Aí eu pegava o telefone e ligava e falava assim, ó, resolve assim. E eu fui aprendendo tecnicamente com os problemas, né? Que é o jeito bom de aprender, né? Aprender com problema é o melhor jeito. E eu fui aprendendo, fui entrando, existia um espaço, porque o meu irmão ele cuida mais da parte financeira e administrativa da empresa. O meu pai ele conhecia tecnicamente as fresadoras, ferramenteiras muito bem, mas ele não entrava muito na parte de assistência, de problema, essas coisas, e eu fui ganhando espaço nessa área. E conforme a empresa foi crescendo, eu que acabei assumindo a parte de trazer produtos novos, de aprender tecnicamente. Eu tenho reuniões com um engenheiro o dia inteiro. Né? Mudou tudo, hein? Mas eu aprendi, assim, já estou há 30 anos fazendo isso, quase 25 anos fazendo isso. Então dá para aprender algumas coisas, né? E hoje a gente tem máquinas dos mais variados tipos aí, né? Então essa é mais ou menos a minha história junto com a história da Benner. Com a Benner. E um portfólio enorme, né? Um escopo de máquinas e produtos, de equipamentos, você falou mais de 300, cresceu absurdamente, né? Não, cresceu muito. Vocês conseguem conciliar isso? A gente tem, às vezes dá alguns conflitos, né? Mas quantos colaboradores hoje? Não, hoje a empresa é uma empresa enxuta, a gente tem 60 funcionários diretos, mais uma rede aí de 45, 50 representantes comerciais. Então tem aí um grupo, aí, umas 100 e poucas pessoas que trabalham com a gente. Você considera, quando a gente fala especificamente Benner Máquinas, atendimento, equipe, você considera ser um dos grandes diferenciais? Então, a Benner ela tem várias características, né? Obviamente que o atendimento técnico é um diferencial, mas é lógico que eu tenho concorrentes que também fornecem atendimento técnico, né? Eu acho que o nosso grande diferencial, o real diferencial da Benner está nas parcerias que a gente faz, né? E na proximidade e no tipo de conhecimento que a gente divide com o nosso cliente. Então hoje a gente está aqui, esse aqui é o nosso Tech Center, é um espaço novo. Esse Tech Center funciona como uma escola. A gente está aqui conversando, está tendo uma palestra de um dos nossos parceiros lá. Os clientes vêm assistir essas palestras, vêm adquirir conhecimento. A gente dá palestras técnicas para os clientes melhorarem a produtividade deles. Então não é só vender a máquina e consertar a máquina quando ela quebra, né? É ensinar o cliente a tirar o melhor proveito da máquina, é estar realmente junto do cliente, entender o problema dele, ensinar o cliente a administrar melhor a sua empresa. Então aqui no nosso Tech Center a gente também dá treinamentos de vendas, utilização de inteligência artificial. A gente tenta ajudar o nosso cliente, porque o que acontece? Eu saí nos forceps, né? Eu saí da cozinha e vim para a máquina. A grande parte dos nossos clientes, principalmente os menores, ele era um operador de máquina que virou empresário. Então, ajudar essas pessoas a entenderem melhor o mecanismo da empresa, o funcionamento da empresa, eu acho que esse, no final do dia, hoje, esse é o nosso grande diferencial. E foi uma visão muito interessante que vocês criaram justamente para oferecer todo esse suporte, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente traz a Benner Máquinas, o que você considera, bom, você acabou de destacar, não sei se você vai manter a sua opinião, ser o principal diferencial dentro desse mercado de usinagem? Seria exatamente isso que você trouxe ou você agregaria? Então, eu também agregaria que, assim, normalmente, esse é um diferencial na parte, vamos dizer, na parte humana da empresa. Perfeito. Na parte técnica da empresa, o que acontece? A grande maioria, se não todos, não todos, mas a grande maioria dos nossos concorrentes, eles são especialistas.
né? Então, o que eu quero dizer? Eu tenho um concorrente que ele vende uma marca, ele vende um tipo de produto. Então, quando ele vai no cliente, ele oferece aquele produto dele que tem que resolver todos os problemas do cliente. Como eu represento diversas marcas, eu represento marcas líderes mundiais naquilo que fazem, especialistas globais naquilo que fazem, mas eu represento várias. Então eu consigo chegar no cliente que tem um problema e falar, para este problema eu tenho este equipamento desta marca. Entendi. Ou eu tenho este desta marca e esse dessa marca. Eu não preciso forçar o cliente a comprar qualquer coisa de mim, porque eu consigo entregar para ele soluções ideais de vários lugares diferentes. Então, acho que essa tecnicamente é o nosso grande diferencial. Também, né? Exatamente. Agora, na sua experiência, você que já vem vivenciando esse mercado, né? Já há alguns anos, e a empresa com mais de 30 anos, se você olhar lá para trás e trazer toda essa história até hoje, atualmente, muita coisa mudou nesse mercado? Ah, não, mudou demais, mudou demais. Eu acho que eu vou falar uma coisa assim, o Brasil ainda está muito atrasado industrialmente, muito. Né? As pessoas falam de indústria 4.0, internet das coisas, né? Mas quem está no mercado, quem está no campo, existem empresas com um nível altíssimo de atualização. Mas tem empresa que é o 4.0, tem empresa que é o 0.4 ainda. Né? Tem empresa que ela é no feijão ali, que é tudo na ponta do lápis, é o lápis ainda na orelha. Então, assim, o Brasil tem uma diversificação muito grande. Às vezes, então assim, mas mudou muita coisa. Né? Há 25 anos atrás, era muito mais, né? Era uma coisa muito precária, era uma falta... Mas hoje não, hoje as pessoas estão subindo no avião, estão indo para a China visitar, estão indo para o Japão, né? Hoje o brasileiro, o empresário, ele está buscando, mas ele tem ainda uma... Limitação? Não é uma limitação, mas tem um gap aí de aprendizado de anos. Então, assim, ele está buscando coisa hoje que o japonês já sabe há 30 anos. Nossa. Então, assim, tem que correr muito atrás, né? Tem que correr muito atrás, o dinheiro aqui é muito caro. Então, assim, tem uma série de... barreiras no caminho do empresário, principalmente do industrial brasileiro, né? É muito, assim, é uma coisa que eu gosto de falar, que assim, essas máquinas aqui, a grande maioria das pessoas que vão assistir, talvez elas não façam a menor ideia para que servem essas máquinas. Perfeito. Mas essas máquinas fazem parte da vida de todo mundo, da hora que todo mundo acorda até a hora que todo mundo vai dormir, o dia inteiro. Então, essas máquinas fazem as peças da máquina que faz a sua camisa, essas máquinas fazem o molde de injeção plástica que faz o microfone que a gente está usando, faz o molde do óculos, faz o implante dentário do dentista, faz o implante... Não, está em tudo. Faz as peças do carro que todo mundo dirige, faz tudo. Então, assim, essa é uma indústria esquecida, né? Ninguém comenta, ninguém fala, mas ela é a base, são máquinas que fazem máquinas, né? Então é muito desafiador. Mas isso é né? cultural? Isso é cultural brasileiro, porque se você vai no Japão, você anda em Tóquio, no meio da cidade, você vê propaganda tem máquinas, por exemplo, a Makino, a Nakamura Atomic, que são máquinas japonesas que a gente representa, você vê no centro de Tóquio outdoor de máquina. Aqui você não vê isso em lugar nenhum. Não. Você chega no aeroporto das cidades, pegando as malas ali, você vê propaganda de indústrias de máquina. A feira de máquina no Japão, aqui, quem vai na feira é o dono da empresa. Lá, estudantes de engenharia, jovens, assim, então é muito cultural. Sim. Aqui todo mundo sabe o que é máquina. Nos Estados Unidos mesmo, que tem uma indústria comparada com a nossa, sei lá, 10, 20, 50 vezes maior, mas que para o mercado americano diminuiu muito, mas todo mundo sabe o que é máquina lá. Todo mundo sabe o que é uma usinagem, todo mundo sabe o que é fazer uma peça. Né? Então, culturalmente, o Brasil deixou de lado a parte industrial, né? Esqueceu. Todo mundo conhece a indústria têxtil, indústria alimentícia, mas a indústria metalmecânica não. E move, né, o país, faz as coisas acontecerem. Exatamente, né? Como exatamente. pode, né, e não ser valorizado, quer dizer, dessa forma, na parte do conhecimento, da divulgação em si. Hoje, quando a gente traz Benner Máquinas,
quais são as empresas, os setores que vocês atendem? Quem pode ser um potencial cliente de vocês? Bom, quem é sim, um potencial então, cliente? quem compra máquinas da gente, né? Então são as ferramentarias. Ferramentaria quem é? Ferramentaria é quem faz moldes de injeção plástica, quem faz ferramentas técnicas, quem faz dispositivos especiais, né? Então essas são ferramentarias. Tá. Usinagens, quem faz peça automotiva, peça para o agronegócio, peça para a indústria aeroespacial, peça para a indústria de óleo e gás, peça de torre de petróleo, tudo é feito em máquinas desse tipo. Então quem fabrica peças para qualquer segmento, quem faz peças para fazer máquina, o cara quer fazer uma máquina para, sei lá, musculação, para uma academia, precisa em algum momento de alguma máquina desse tipo aqui. Quem faz peça para fazer uma máquina para fazer massa de pão, as peças da máquina têm que ser feitas nesse tipo de máquina. Então, assim, ela está em todos os segmentos. Verdade. Quando a gente traz, né, a marca, na verdade, né, quando a gente fala da Benner em si, eu citei logo na abertura do podcast executivo, falando aqui da região de Vinhedo, mas quando a gente fala dessa abrangência de atendimento hoje da Benner, a gente fala... A Benner atende o Brasil todo, né? A gente estava antes em São Paulo, a gente começou na região ali de Santo Amaro, né, perto ali da João Dias. E aí a gente veio para Vinhedo por questões logísticas, né? Então a gente está perto do aeroporto de Viracopos, a gente está perto da Anhanguera, perto da Bandeirantes. Mas a gente manda máquinas para o Brasil todo, máquina Caxias do Sul, existem os polos industriais fortes no Brasil, né? Caxias do Sul, Porto Alegre, Joinville, a parte de Curitiba tem o polo ali, aqui o interior de São Paulo é um polo industrial gigantesco. A cidade de São Paulo era muito forte, na região de Diadema, São Bernardo, tinha muita indústria metal mecânica lá, Minas Gerais é muito forte. Manaus tem muita coisa ali, aí assim, tem alguma coisa na Bahia, tem alguma coisa no Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Nordeste tem menos, esporadicamente, estaleiro, alguma coisa assim, mas o grande foco mesmo é de Minas Gerais para baixo, 80%, talvez 90% da indústria brasileira fica por aqui. Está centralizado mais para esse lado. Sul e Sudeste. Você falou da divulgação, do conhecimento, das pessoas estarem a par do que são essas máquinas, o que elas fazem, sendo aí um ponto carente, e citou como, de repente, também um desafio. Fora esse ponto, o que você destacaria também sendo desafiador nesse mercado? É muito desafiador entregar a informação correta para os nossos clientes, porque... Mesmo com toda essa facilidade de busca. Então, mas o que acontece? Existe uma facilidade de busca, mas assim, as pessoas não falam inglês, as pessoas a língua é um desafio, elas ficam... receosas, e assim, e o Brasil, né, não vou falar o Brasil, mas assim, essa ponta da América do Sul, né, ela está fora do eixo do desenvolvimento global, né? Você tem ali o hemisfério norte, é onde as coisas acontecem no mundo, né? Então aqui a gente está meio longe de tudo, né? E por ser um mercado, assim, o Brasil é um mercado bom para os brasileiros, mas comparativamente com mercados globais como China, Estados Unidos, Rússia, Japão, nosso mercado é muito pequeno. Até México, o mercado mexicano de industrial é muito maior do que o nosso. Então, o que acontece? A tecnologia não chega. E a informação chega meio quadrada. Então, às vezes, você vê a informação chegando errada para o cliente, você vê, criam-se boatos no mercado. Não, o melhor tipo de máquina é essa. E quando você vai ver, mas por que os clientes estão comprando essa máquina? Não é a máquina certa para eles, mas criam-se coisas aqui e isso atrapalha muito, né? Atrapalha muito. Então é um desafio trazer a informação, tanto que a gente faz, a gente tem um canal no YouTube,
né? Então eu tenho um canal no YouTube que eu não falo nada da minha empresa. Eu faço pequenas entrevistas de 5, 10 minutos com parceiros do mercado. Tem mais de 300 vídeos lá, chama Benner Infometal, aí quem quiser seguir, Benner Infometal, segue lá o nosso canal, tem mais de 300 vídeos. Toda terça-feira a gente coloca um vídeo novo de um assunto diferente que não tem nada a ver com os meus produtos. Falando de tecnologias dos nossos parceiros, periféricos, acessórios, software. É a prestação de serviço, né? Exatamente. Ricardo, de uma certa forma. Exatamente. E a gente não cobra nada dos parceiros para fazer esse vídeo, a gente não tem, é só uma questão de conseguir entregar alguma informação melhor para os nossos clientes. Você comentou aí dos setores atendidos, né? Quem pode ser aí um potencial cliente em relação à Benner, quem pode contar com vocês. E a gente tem aí algumas pessoas participando e o pessoal trouxe o seguinte: como que a empresa, como que a Benner se posiciona no mercado aeroespacial? Aeroespacial, nós representamos uma empresa japonesa chamada Makino. Essa empresa japonesa é a principal fornecedora da Embraer, por exemplo. Então, as máquinas para fazer as asas do avião, essas partes mais importantes do avião, são todas feitas nas máquinas da Makino. Aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós fazemos, na parte de aviação, o Brasil fabrica, é engraçado, o Brasil não fabrica o maior valor agregado, ele fabrica a parte estrutural, mas turbina, as partes de altíssima tecnologia não são feitas aqui, são feitas nos Estados Unidos, na GE, na Rolls-Royce, né, que fabricam as turbinas, também usam as máquinas da Makino para esse segmento. Temos outras máquinas que atendem perifericamente o mercado aeroespacial. Então a gente atende bastante gente ali no Vale do Paraíba, a parte de São José dos Campos, aí temos vários clientes lá. Né? Tem uma máquina aqui, essa máquina aqui, ela acabou de ser vendida para uma empresa que faz aeroespacial. Traz você. Traz. O pessoal tem aqui uma ideia no foco do Ricardo aqui, atrás dele. Outra dúvida aqui, Ricardo. A energia eólica, ela tem gerado novas demandas em projetos de usinagem? Como é que você vê isso? A energia eólica, ela trabalha com máquinas de grande porte. Nós também trabalhamos com esse tipo de equipamento. Não é o nosso... não é questão de ser o foco, né? Não é a nossa maior atuação no mercado, né? Eu tenho que... não é nosso, mas nós temos equipamentos também, porque são peças enormes, né? São peças gigantescas, né? O que eles chamam daquele cuecão ali da energia eólica, né? Tem partes que não são usinadas, né? Mas aquela parte central que segura as pás, aquela parte tem que ser usinada por mandrilhadoras. Nós temos máquinas fazendo isso no mercado também. Não é um volume grande, né? Mas nós temos máquinas fazendo isso também. Você comentou muito da informação, do conhecer, em relação ao treinamento, disponibilizar todo o espaço e se preocupar com isso também. Muita gente chega até vocês com uma ideia de máquina, por uma necessidade que eles têm, e com o conhecimento, a expertise de vocês, nessa parte que eu diria, vamos falar de uma assessoria, de uma consultoria e falar, não é exatamente essa, acontece o tempo tem inteiro. muito disso. Acontece o tempo inteiro. Na verdade, assim, a gente tenta aconselhar o cliente, às vezes o cliente vem com uma ideia fixa e a gente não tem o que fazer. Porque às vezes ele quer uma máquina... Normalmente o que acontece é muito mais o cliente querer uma máquina com muito mais tecnologia do que ele precisa e daí ele não tem dinheiro para pagar. Aí fica caro. E aí a gente tenta adequar ele para a tecnologia. Mas o que a gente faz com a nossa engenharia de aplicação, em vez do cliente trazer a peça, ele traz o produto. Este é o melhor caminho sempre para o cliente, trazer o produto. Fala, eu tenho que fazer esta peça. São tantas mil peças mês, ou a tolerância é assim, as tolerâncias são apertadas, é muito preciso. Aí ele falou, qual é o equipamento para fazer isso aqui? E aí a nossa engenharia de aplicação pega e indica, fala assim, para fazer essa quantidade, você precisa de tantas máquinas desse tipo, tantas desse tipo, ou só uma, ou só duas. E aí a gente orienta o cliente. Esse é o melhor jeito de trabalhar, para falar a verdade. Falando de Benner Máquinas, a sustentabilidade já é uma exigência na produção e nos projetos que vocês desenvolvem? Então, como é que é essa visão? Tudo depende, é tudo muito relativo. Tudo depende do tipo de indústria que a gente vai vender a máquina e do tipo de máquina que vai ser comprada. Então, assim, máquinas com altíssimas tecnologia, porque a sustentabilidade, infelizmente, ela custa caro, né? Não é toda empresa que tem dinheiro para pagar a sustentabilidade.
né? Então tem que ser honesto nisso. Então tem máquinas que oferecem esse sistema. Às vezes o cliente não quer pagar por isso. Então a gente tem de tudo, né? Então a gente trabalha, quem manda na gente, na verdade, é o mercado, né? Não é a gente que manda. Quem manda são os clientes, né? Então a gente tem máquinas para todos os tipos de clientes, né? Tanto aqueles que precisam de máquina com certificados e tudo mais, quanto as máquinas mais simples, que aí são máquinas que são simples, né? Como diz o nome, e não possuem esse agregado tecnológico. Ricardo, muita gente vem chegando no decorrer do podcast executivo e a gente sempre agradece aí a audiência, o carinho de vocês, acompanhando sempre de pertinho as nossas edições, para que muitas dessas pessoas que já estão acompanhando ou estão chegando agora entender mais detalhadamente. Quando a gente traz a marca, o nome, a história, falando de Benner Máquinas, o que de fato é a Benner? O que hoje ela oferece? O que ela tem e trabalha dentro desse mercado, falando de indústria, só para que o pessoal possa contextualizar. Então, a Benner ela é uma empresa de representação e revenda de máquinas para usinagem e estamparia. Tá. Né? Então, isso significa que a gente importa máquinas, centros de usinagem, tornos CNC, máquinas de eletrosão a fio, penetração, máquinas convencionais, um torno convencional como esse. Então, máquinas para pequenas usinagens, então a gente importa e revende, e também a gente representa marcas de máquinas mais caras. Então eu vou vender uma prensa, por exemplo, eu acho que quase todos os carros da Volkswagen, capô, porta, essas partes com certeza passaram em alguma máquina que foi a gente que vendeu, né? Então, mas são máquinas gigantes, a máquina montada, ela pesa, sei lá, 200 toneladas. Nossa. A máquina é um prédio. Ela é, na verdade, então, montada no próprio local. No próprio local. Então, essas máquinas eu não tenho como trazer e revender. O cliente, ele compra do fabricante e eu dou o serviço de instalação, assistência técnica, garantia. A gente dá todo esse serviço aqui. Então, é uma empresa de revenda e de representação comercial para máquinas para o setor metal mecânico. Como é que é essa parte aí de logística? Como é que você vê isso daí? É um desafio também? É um desafio grande. Né? É um desafio grande porque assim, a logística é a parte do nosso negócio que a gente não controla. Então, virou um navio no canal do Panamá, entupiu Já tudo pensou? Ali, o frete vai lá para cima e o frete que representava 10% do valor da máquina começa a representar 110% do valor da máquina. E a gente não tem controle sobre isso. Então é sempre um desafio lidar com essas coisas, né? Mas eu acho que a gente está aí há 30 anos, a gente aprendeu a lidar com isso, né? Então faz parte do nosso negócio. E a parte de assistência técnica, como é que funciona? Por exemplo, um modelo, uma máquina dessa que a gente vê, ela requer uma manutenção regular? Como é que funciona isso na prática? Assistência técnica é assim, né? É sempre a parte que a gente mais investe na empresa, né? São máquinas são feitas para aguentar um trabalho pesado. Uma máquina que você vai botar um pedaço de aço, às vezes é um pedaço de aço temperado ali, e ela vai ter que transformar aquilo em uma peça. Ela vai ter que comer aquele metal ali. Então é uma máquina que sofre porrada ali o tempo inteiro, né? Não é plástico, né? Então, ela tem um desgaste natural, né? Mas a nossa assistência, ela sabe lidar com isso. Existem muitos acidentes, né? Então, o cara faz um programa errado, ele dá uma cacetada ali, é um problema, entorta tudo. Então, assim, temos que ter profissionais muito capacitados. Então, nós temos uma equipe aí de 20 profissionais internos nossos. E nós também temos os nossos autorizados que dão o primeiro atendimento. Então, às vezes eu não consigo chegar no Rio Grande do Sul na hora que acontece o problema. Mas eu tenho alguém lá que vai lá. Vai dar esse suporte. Que é uma pessoa capacitada, que faz o primeiro atendimento. Muitas vezes já resolve no primeiro atendimento, mas se é alguma coisa mais complexa, aí ela aciona a gente. Entendi. E a gente atende o cliente. E como é que é esse mercado, né? Porque quase todos a gente ouve muito, traz muito para a edição, nessas edições do podcast executivo, quando a gente traz a pauta falando de mão de obra qualificada, especializada. É muito complexo, é muito difícil. É muito difícil. Não é assim, o mercado de máquina não é um mercado sexy, né? Todo mundo hoje todo mundo quer apertar botão, todo mundo pensa em tecnologia, né? Meter a mão na graxa, literalmente, porque é graxa mesmo.
é cada vez mais difícil, né? Então a gente treina pessoas internas, a gente está sempre contratando, renovando, buscando trabalhar com ter uma proposta de valor para os técnicos com benefícios, para todos os nossos funcionários no final do dia, né? Mas é um desafio, isso é muito desafiador para a gente, mas a gente tem conseguido, às vezes, se entra em momentos de muito crescimento do mercado, né? O Brasil está em falta desses momentos por enquanto, né? Mas já tivemos momentos que está crescendo muito rápido, aí é mais difícil. Porque daí primeiro você cresce, depois você arruma, né? Essa é a regra de qualquer empresa. Então tem que correr atrás e conseguir técnico e trazer gente é desafiador. Mas hoje a gente tem uma estrutura que a gente consegue. Sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa, mas a gente costuma estar sempre do lado do cliente. O que eu falo para os clientes é assim, né? Às vezes dá um problema, às vezes a gente não desiste enquanto não resolve, a gente está sempre junto e a ideia é que as coisas não quebrem, mas quem falar que máquina não quebra está mentindo, né? Então Mas é desafiador, né? Muito, muito. CD Souza Usinagem está aqui acompanhando. CD Souza, nosso influencer, ele é nosso parceiro aí. Está aqui acompanhando de pertinho também a nossa edição. Obrigado, um abraço aí para todos vocês. Você está chegando agora, quer participar com a gente, trazer alguma dúvida, uma pergunta para o Ricardo dentro desse tema aí, da área industrial, entendendo e conhecendo mais de pertinho sobre a Benner Máquinas, sinta-se à vontade. Agora, como é que é se manter atualizado dentro desse mercado, em trabalhar com tantas máquinas e fazer essa seleção do que realmente tem qualidade em você ter aqui com vocês para poder distribuir, vender? É um cuidado que também requer uma malícia. Esse é o meu trabalho, né? Então, assim, tem que ir em muitas feiras, tem que viajar bastante. Eu viajo conhecer as fábricas, como é que as máquinas são feitas, escutar os clientes, entender a necessidade do mercado. Então, esse é um trabalho que não tem fim, né? É um trabalho constante que a gente faz. Olhar para a nossa linha de produtos, olhar com um olhar crítico. Então, putz, tem coisas que não valem mais a pena, que o mercado não compra mais, mas tem coisa que está faltando, temos que correr atrás, qual que é o tipo de máquina que a gente vai trazer, né? Gera conflito com outras, então às vezes a gente tenta manter zonas mínimas de conflitos entre as linhas, né? Mas sempre tem alguma coisinha, mas a gente tenta administrar isso da melhor forma possível. E peças? Você comentou aí que até hoje na Benner ainda tem máquinas mais antigas. E como conseguir, de repente... Peça de reposição é o seguinte, para esse tipo de máquina aqui mais convencional, esse aqui é que é o problema com peça. Porque essa caixa aqui tem centenas de engrenagens e peças aqui dentro. Uma máquina CNC como essa aqui moderna, apesar dela ser muito mais moderna, mais produtiva, robusta, tem menos peças. Olha isso. Ela é mais eletrônica. Então, as peças são mais peças de mercado, são rolamentos que se acham no mercado, é mais fácil, né? Tem a parte mais tecnicamente dos spindles, né? Que aí sim, isso aí a gente mantém no nosso estoque, mas normalmente são peças de mercado que tem aí, é um rolamento que a gente acha, categoria tal, categoria P4, a gente acha a categoria, vai lá, acha no mercado. Agora, isso aqui não, aqui tem que ter peça. Aí já muda... A engrenagem desse torno não serve naquele, que não serve na do concorrente. É exclusivo, aí tem que ter. CD Souza Usinagem trouxe o seguinte, como é que vai ser a feira na Benner esse ano? Ele já sabe, né? A gente faz um evento aqui, um evento muito legal, aqui nesse espaço que a gente está. Quer dizer, esse ano vai ser o primeiro evento aqui. A gente faz um open house, que é um open house diferente de todos no mercado, né? Então, no nosso open house funciona como uma feira. A gente vai ter esse ano aqui cerca de 86 expositores. A gente faz 86? Isso, a gente faz isso já faz 12 anos. Né? Então são 86 expositores. No ano passado vai ter às vezes o expositor traz mais de uma marca, eu tenho mais de uma marca, então são 86 expositores, são quase 100 marcas sendo expostas aqui. Ano passado a gente recebeu cerca de 1.200 visitantes em 3 dias. Então esse ano a gente espera mais ou menos alguma coisa entre
queremos chegar nos 1.500 visitantes aqui em 3 dias. É um evento muito legal, tem manobrista, tem toda uma estrutura, praça de alimentação, é muito dinâmico, o pessoal gosta muito de vir, resolve muitos problemas, porque diferente de uma feira, a gente está num espaço limitado, os expositores estão um pertinho do outro, né? Então, é legal porque o cliente vem aqui, ele não vem para comprar máquina, mas ele vem aqui, ele fala com várias empresas do segmento e ele resolve os problemas da empresa dele. Como é que tem sido todo esse feedback aí de trabalho e de tudo que vocês abrem aí como projetos, como eventos? Falando no próprio escopo de máquinas, modelos, de atendimento, como é que é esse feedback? Vocês medem isso também? Olha, a gente, é meio... É natural, acontece? As coisas, assim, já é uma característica nossa, né? Procurar as parcerias, fazer esses eventos, trabalhar dessa forma. E a gente sabe, assim, pelos parceiros, pelo que a gente recebe, né? Não existe uma régua, né? Mas, por exemplo, o meu evento aqui é o meu melhor mês de faturamento, é o mesmo evento. Caramba. Então, eu sei que funciona. Né? De quando que acontece? Esse ano vai ser dia 7, 8 e 9 de outubro. 7, 8 e 9 de outubro de 2025. Chama Encontro Tecnológico. Todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar, a entrada não paga para entrar, é só fazer a inscrição no site e aí vem aqui, participa, é bem bacana. Para quem é do segmento vale muito a pena, a empresa ela vem um ano para conhecer, no ano seguinte ela vem ficar 2 dias. Então, assim, e vem gente de todo canto? Vem gente do Brasil inteiro. Vem muito gente do Brasil inteiro. É muito bacana. A gente está pertinho de Viracopos, a gente deixa uma van que vai a cada meia hora, tá lá em Viracopos buscando quem está chegando e trazendo para cá. A gente faz o serviço leve e traz. Ainda então tem uma estrutura muito bem elaborada. Bom, o pessoal gosta um pouquinho quando se fala de aeroespacial, porque trouxeram uma outra questão. Se a produção de peças para aeroespacial, ela exige alguma certificação específica? Exige? É necessário? As máquinas já vêm com esse... Depende do tipo de peça que faz, existe uma certificação, mas é muito mais a certificação e a homologação da Embraer. Perfeito. Né? Não é uma homologação do governo. Né? Você tem que ser homologado pelo fabricante de avião. Né? Então, quem está interessado em entrar nesse segmento tem que ir lá, começar a participar de feiras, ou eu não sei o caminho das peças, eu não vendo serviço. Sim. Né? Mas eu sei que a Embraer tem que ir lá e qualificar você como fornecedor. Né? E hoje aqui a aeroespacial, quando a gente fala aeroespacial, é a Embraer. Né? A gente dificilmente tem empresas aqui que prestam serviço para Boeing ou para Airbus. Sim. Aqui é Embraer. Tem algumas fábricas de aviões menores, né? Esses aviões que trabalham em fazenda. Tem algumas fábricas de aviãozinhos menores, assim, mas não tem o volume que sustenta uma indústria aeroespacial, vamos dizer assim. Bom, a gente comentou muito da Benner Máquinas, que está localizada, aliás, com uma belíssima estrutura aqui na região de Vinhedo. Só que todo canto do Brasil entra e pesquisa. É o site, vocês têm um e-commerce, tem todos esses detalhes. Não dá para vender máquina pelo e-commerce, né? Mas assim, visitem o nosso site, que é o www.benner.com.br. Temos o nosso canal no YouTube, que é o Benner Infometal. Temos a nossa página no Instagram, que é @BennerMáquinas. Temos a página do nosso Tech Center, que é @BennerTechCenter. No Instagram, tem a minha página, né, @RicoLerner, pode me seguir também, não tem problema. E aí temos o canal no Facebook, que também é Benner Máquinas, agora a gente está começando no TikTok, aí eu nem sei essas outras redes sociais. Todos os canais aí praticamente. O LinkedIn, temos o LinkedIn Benner Máquinas, tem o meu LinkedIn, a gente atua bastante ali também nas redes sociais, tem bastante informação, a gente divulga os eventos que a gente tem aqui no nosso Tech Center, todos os treinamentos aí, quem tiver interessado, segue a gente aí que vai ter muita informação legal. Eu não quero te prender, eu sei que você tem aí alguns compromissos seríssimos, não é nem aqui, ele vai para uma outra região e a gente ainda segurou ele. Tem algum ponto, Ricardo, que a gente não destacou, que você não gostaria de deixar de fora dentro desse podcast, do podcast executivo, que você gostaria de complementar? Sinta-se à vontade. Alguma observação? Eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, né? Eu acho que o principal aí para quem quer saber, se eu posso pedir, assim, ajude a gente no Benner Infometal. É um canal muito importante que a gente trata com muito carinho e que serve para ajudar os nossos clientes.
Sigam o nosso Tech Center aqui, que é uma novidade, a gente inaugurou agora, a gente tem muita confiança isso aqui se torne uma escola e um clube de empresas que venham aqui trocar informação, ajudar umas às outras, né, a crescer, né? É um grande network. Exatamente. Então, eu acho que é mais isso mesmo, né? O que você considera ser hoje um dos grandes diferenciais da Benner Máquinas? Eu acho que é isso, eu acho que é a nossa estrutura, eu acho que é a nossa relação com os nossos parceiros, a relação com os nossos clientes, e a nossa preocupação em fazer com... Eu não tenho uma preocupação que o meu cliente compre máquina de mim. Eu quero que o meu cliente cresça, independente se ele vai comprar uma máquina ou se ele vai arrumar um software que vai melhorar a produtividade dele. A gente quer que o mercado cresça atualizado e com força, com segurança. Esse que é o nosso grande diferencial. Se você pudesse, para finalizar, deixar aqui uma mensagem para os nossos internautas, que mensagem você deixaria dentro desse contexto que você vive diariamente? Eu acho que a maior mensagem que eu gosto de deixar para qualquer um, que eu deixo até para meus filhos, é procure conhecimento interno, procure conhecimento do negócio que você faz, procure pessoas que conhecem mais do que você do seu negócio, que eu acho que esse é o caminho sem volta. Quando a gente vê, a gente não desvê, né? Então, eu acho que esse é o que eu posso deixar aí para todo mundo aí. Ricardo, muita gente te vendo, acompanhando, deixa um abraço, fica à vontade, esse é o momento. Beleza, é isso aí, muito obrigado aí pela audiência aí de todos, fico feliz que vocês nos acompanharam, espero ter agregado alguma coisa aí na vida de vocês. Com certeza. Queria agradecer demais a sua participação, peço desculpas aí da correria, porque eu sei que você está voando e o empresário aqui no Brasil é sempre assim, de lá para cá, daqui para lá. Parabéns pelo trabalho de vocês, desses 30 anos de sucesso que a Benner Máquinas traz dentro desse mercado industrial. E, se precisar, estamos aqui junto com o Podcast Executivo também para abrir portas para que a gente possa levar essa prestação de serviço, essa informação que sempre é de grande relevância dentro desse mercado que faz a diferença no nosso país. Leva um abraço para toda a família Benner, sucesso e parabéns pelo trabalho de vocês. Legal, muito obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado pelo carinho de vocês, sempre acompanhando as nossas edições aí do outro lado da tela. Para todos vocês, uma ótima tarde. E não esquece, hein? Podcast Executivo. Conhecimento, ideias e informações que transformam o seu negócio. Tchau. Beleza. Muito obrigado. Tem um show aí.